Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus aos cristãos. E um bom dia a todos os apreciadores da Palavra de Deus e de tantos quantos ver esse vídeo. Eu quero, no dia de hoje, o assunto hoje, é esclarecer melhor o último vídeo agora que eu fiz, chamando a atenção dos pastores e dando alerta a eles. E eu quero dar um esclarecimento agora por dentro do Evangelho, no Novo Testamento, que lá no Velho já mostrei, apontei em vários livros, o Senhor Deus já apontava um só pastor e esse pastor é Jesus Cristo, como tem provado ali naquele vídeo, certo? E eu falei que os apóstolos não se referiam um como outro como pastor, não foi referido um outro como pastor, mas eles levantaram os homens para o ministério, para cuidar da igreja, certo? Então ele levantou anciãos, cooperadores, presbíteros, na época, na dispensação, na graça, que os apóstolos pregaram, na graça, tem os homens do ministério. Então são esses homens que foi levantado. E eles instruíram esses homens a ficar firme em Jesus Cristo e mandou que eles orassem a Deus para que levantasse esses homens e desse a eles os dons para servir a Deus e para aperfeiçoamento do povo, dos santos, dos irmãos que estavam sendo batizados no nome do Senhor Jesus, para aperfeiçoamento deles na fé, certo? Para isso, eu vou ler aqui 4 de Efésios. Então, eu vou ler, porque o vídeo vai ficar muito grande se eu for ler tudo, então eu vou direto no assunto, certo? Os assuntos mais principais aqui para o esclarecimento. Então, aqui no versículo 9 em diante, 4, 9 em diante, que diz assim: ora, isto ele subiu, isso o apóstolo Paulo falando. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isso ele está falando do Senhor Jesus, certo? Aqueles que desceu e é também aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, de todos os céus. Então quer dizer que não tem um céu, não tem dois, é todos os céus, certo? Que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha, subiu todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí, bem observado essa parte aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros e doutores. Então vê bem que ele deu, olha, ele deu, né? Ele deu
e ele mesmo deu, uns para pastores e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Certo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganaram fraudulosamente. Olha, ele já vem aqui um pacote completo, certo? Ele já vem advertindo das doutrinas dos homens que vem enganando fraudulamente, certo? É o que estamos vendo hoje aí fora, os acontecimentos aí, os homens que se levantam perante o povo, como pastores e etc., querendo ser alguma coisa, né? Então vê bem que ele deu é dom, ele deu os dons aos homens, né? Deu os dons aos homens. Um para essa função, aquela pastores e dieta. Então ele deu dom. Não é título, é dom para cada um que faz a sua função na igreja, no corpo de Cristo, certo? E não é para ter as ovelhas de Cristo como sua. Por isso foi dado dom, para ninguém tomar conta como fosse seu, porque foi Cristo que deu o sangue na madeira da cruz. Ele é o dono, ele é o pastor das ovelhas, certo? Ao homem ele deu o dom, certo? Tem mais esclarecimento acerca desse dom? Tem outro assunto aqui que veremos mais para frente, se assim Deus o permitir, e nesse assunto esclarecer melhor. Mas é que ele deu aqui foi dom, certo? Não é título, né? Não é título, para o homem não tomar a sua ovelha, querer pegar a ovelha de Cristo para si. A ovelha de Cristo é livre para servir o pastor verdadeiro Jesus Cristo. Então nós vemos mais aqui em frente, tem mais um assunto aqui em frente, isso aqui é em Efésios, aí nós temos aqui em Hebreus, tem mais algum esclarecimento aqui em Hebreus acerca desse assunto. Em Hebreus, certo? Aqui em Hebreus diz assim, ainda já está em 9, já, mas dá tempo de fazer. Aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui o apóstolo manda lembrar dos pastores, né? Falaram, o apóstolo fala aqui, né? Falaram da fé,
de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Quer dizer, ele é o mesmo pastor. Quando ele fala aqui, lembrai vós dos vossos pastores, ele está considerando o dom que estava na frente dos irmãos. Os irmãos que estavam em frente, que os apóstolos têm levantado para o ministério. Então, ele está falando sobre consideração os dons que foi dado. Levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Certo? E ele derramou esses dons sobre os homens. Então, o dom de doutores, o dom de pastores, o dom de evangelista e aí por diante. É isso espiritual, pelo Espírito Santo. Assim como desceu lá quando houve a festa do Pentecostes, os irmãos que estavam a casa orando, quando foi revestido os apóstolos. O apóstolo Pedro levantou e pregou sobre o batismo. Certo? Derramou por dons. Não por título, que ele não está falando sobre título dos irmãos, que alguém tinha pegado o título de pastor, não. Eram os dons que estavam nos irmãos, que falaram de Jesus Cristo, da sua crucificação, do seu sacrifício que ele fez pela igreja, pelas suas ovelhas. Certo? Bem declarado. Então aqui fala mais ainda. Fala mais aqui. Não vós deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram ou que a ele se entregaram, que eles se entregaram aos manjares, né? Em outra doutrina, a não ser o que os apóstolos passaram. Então é que ele fala, quando ele fala que lembrai de vossos pastores, ele está falando dos dons que foi dado aos homens. Os dons, certo? Era o dom que vem ao homem, o dom de evangelizar, o dom de profetizar, o dom de... Então, o profeta durou até João Batista, a lei, os profetas durou até João Batista, porque depois da crucificação de Cristo foi dado dom de profeta existe, dom de orar, dom de evangelizar, dom de profetizar, dom de pastor, que é aquele irmão que o ministério que é amoroso, visita os seus membros, os seus irmãos, né? A ovelha de Cristo vai lá visitar. Esse tem o dom de pastorar, certo? E tem o dom de doutor, o irmão que sabe explicar o evangelho com bastante entendimento, é um dom de doutor, com bastante clareza, certo? Esclarece bem. Então, é dom, não é mais com título, com honra. Essas honras, por isso que está escrito, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Então, todas essas honras de profeta, de pastor e de sumo sacerdote eterno, essas honras é dele, sumo sacerdote é dele. Todas essas honras é de Jesus Cristo. Dali para frente, ele deu dom para cuidar das suas ovelhas na terra, os homens do ministério. Certo? Tanto é que eu digo assim, e posso provar, que aqui também, 20 ainda de Hebreus, fala assim, versículo 20 do capítulo 13, fala assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, se não fosse aqui, se o apóstolo estava referindo ao homem pastor, ele não daria essa honra a Jesus Cristo. Ele estaria botando o homem como pastor, se fosse como os homens pensam aí, no seu entendimento de sabedoria humana, de doutrina de homem.
ele não tinha deixado escrito esse assunto aqui, honrando o Senhor Jesus, dessa forma, dizendo, grande pastor das ovelhas. E quando vier ora, Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Certo? Então, E aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 3, final do capítulo 2, versículo 25, diz assim, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, Jesus Cristo é pastor e bispo das nossas almas. Pastor, certo? E aqui diz mais aqui, ainda em Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Ficou já bem extenso o vídeo, certo? Vou parar por aqui. E que Deus abençoe a todos. Deixa o seu like, se inscreve para que o vídeo se expande, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.